noite. Meu nome é Dr. E o SCP que estaremos estudando hoje será o SCP-035. Classe do objeto: Keter. Iniciando leitura agora. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-035 deve ser mantido dentro de uma caixa de vidro hermeticamente fechada, com não menos de 10 centímetros de espessura. Essa caixa deve ser sempre contida dentro de uma sala blindada de aço, ferro e chumbo. As portas devem ser sempre triplamente fechadas, com a exceção de permitir a entrada ou saída de pessoal. Não menos do que 2 guardas armados devem estar a postos a qualquer momento. Os guardas devem sempre permanecer do lado de fora e não são permitidos dentro da sala de contenção em nenhuma circunstância. Um psicólogo treinado deve permanecer no local o tempo todo. O pessoal de pesquisa não deve tocar no SCP-035 em nenhum momento. O SCP-035 deve ser mudado para uma nova caixa selada a cada 2 semanas. O display anterior deve ser descartado via SCP-101, pois não mostra nenhuma reação adversa à corrupção do SCP-035. Qualquer pessoa que entre em contato com SCP-035 quando este estiver em posse de um hospedeiro deverá receber uma avaliação psicológica imediata. Descrição: o SCP-035 parece ser uma máscara de comédia em porcelana branca, embora, às vezes, mude para a tragédia. Nesses eventos, todos os registros visuais existentes, como fotografias, filmagens de vídeo, até mesmo ilustrações do SCP-035, mudam automaticamente para refletir sua nova aparência. Um líquido viscoso, altamente corrosivo e degenerativo, escoa constantemente pelos orifícios dos olhos e da boca do SCP-035. Qualquer coisa que entre em contato com essa substância se decompõe lentamente durante um período de tempo, dependendo do material, até que se decomponha completamente em uma poça do contaminante original. O vidro parece reagir mais lentamente aos efeitos do item, daí a escolha da construção de seu recipiente atual. Os organismos vivos que entram em contato com a substância reagem da mesma maneira, sem chance de recuperação. A origem do líquido é desconhecida. O líquido é visível apenas de frente e não emerge, ou mesmo é visível do outro lado. Sujeitos entre 1,5 m a 2 metros do SCP-035 ou em contato visual com ele experimentam uma forte vontade de vesti-lo. Quando o SCP-035 é colocado na face de um indivíduo, um padrão alternativo de onda cerebral do SCP-035 se sobrepõe ao do hospedeiro original, efetivamente extinguindo-o e causando a morte cerebral do sujeito. O sujeito, então, alega ser a consciência contida no SCP-035. Os corpos dos sujeitos possuídos decaem a um ritmo altamente acelerado, eventualmente tornando-se pouco mais que cadáveres mumificados. No entanto, o SCP-035 demonstrou a capacidade de permanecer no controle cognitivo de um corpo que sofre graves danos estruturais, mesmo que o corpo do sujeito decaia literalmente ao ponto de não ser mecanicamente possível o movimento. Nenhum efeito é encontrado quando colocado sobre a face de um animal. As conversas com SCP-035 provaram ser informativas. Os pesquisadores aprenderam vários detalhes sobre outros objetos SCP e história em geral. Isso porque o SCP-035 afirma que esteve em muitos eventos importantes. O SCP-035 exibe uma personalidade altamente inteligente e carismática, sendo ao mesmo tempo amável e lisonjeiro para todos aqueles que falam com ele. O SCP-035 atingiu a pontuação de 99% em todos os testes de inteligência e aptidão a ele administrados, e parece ter uma memória fotográfica. Entretanto, a análise psicológica descobriu que o SCP-035 possui uma natureza altamente manipuladora, capaz de forçar mudanças repentinas e profundas no estado psicológico do entrevistador. O SCP-035 provou ser altamente sádico, levando alguns a cometerem suicídio e transformando outros em servos quase sem mente, apenas com o uso de persuasão linguística. O SCP-035
declarou que tem um conhecimento íntimo do funcionamento da mente humana e implicou que poderia mudar a opinião de qualquer pessoa se lhe fosse dado tempo suficiente. Adicional: o SCP-035 foi encontrado em uma cripta selada em uma casa abandonada em Veneza em 1800 e Adendo 035-1. Foi descoberto que o SCP-035 é capaz de possuir e induzir movimento em qualquer coisa que tenha um formato humanoide, incluindo manequins, cadáveres e estátuas, removendo assim a necessidade de exposição de sujeitos de teste vivos ao SCP-035. Ainda assim, qualquer coisa ou pessoa possuída pelo SCP-035 acaba aos poucos se tornando imóvel. Adendo 035-2. O SCP-035 tentou arquitetar uma tentativa de fuga, convencendo vários dos pesquisadores a ajudá-lo em sua busca por liberdade. A insurreição fracassou. Todo o pessoal que esteve em contato com SCP-035 foi desligado e avaliações psiquiátricas obrigatórias foram implementadas para todo o pessoal que entrou em contato com SCP-035. Adendo 035-3. Foi determinado que o SCP-035 tem capacidades telepáticas, possuindo ou não um hospedeiro, até mesmo penetrando no subconsciente e utilizando o conhecimento que encontra a seu favor. Recomenda-se extremo cuidado ao escolher assuntos para conversar com SCP-035. Adendo 035-4. O SCP-035 expressou interesse em outros SCPs, principalmente o SCP-4715 e o SCP-682. O Dr. expressou preocupações de que, caso o SCP-035 se unisse a qualquer um dos dois, suas qualidades regenerativas negariam sua corrupção e lhe dariam um hospedeiro permanente. Adendo 035-5. Após várias tentativas de fuga e após rever o registro de incidentes do SCP-035, o alto comando ordenou que ele fosse permanentemente selado dentro das instalações e proibido de receber mais hospedeiros. Vários funcionários protestaram contra isto, com alguns até mesmo ficando violentos. Como resultado direto, todo o pessoal que entrou em contato com SCP-035 foi desligado. No futuro, todo o pessoal que lida com SCP-035 deve ser rotacionado com frequência, e o contato deve ser limitado até mesmo ao seu estado dormente ao mínimo possível. Adendo 035-6. O pessoal a menos de 10 metros do SCP-035 relatou recentemente sentir mal-estar, afirmando que pôde ouvir sussurros ininteligíveis. Vários outros têm sofrido de enxaquecas graves. O objeto foi monitorado, mas não há nenhuma mudança em seu comportamento adormecido, e nenhum som foi gravado. A moção para reestabelecer os privilégios de hospedeiro do SCP-035 foi levantada mais uma vez, nem que seja apenas temporariamente, para descobrir essas novas mudanças no comportamento do objeto. Negado. Adendo 035-7. As paredes da célula de contenção do SCP-035 começaram de repente a secretar uma substância preta. Testes sobre a substância revelaram que se trata de sangue humano, embora altamente contaminado com vários agentes estranhos e desconhecidos. A substância é corrosiva, tendo um pH de 4.5, e a exposição prolongada às paredes provou ser prejudicial à integridade estrutural. Mais notavelmente, ela parece estar formando padrões nas paredes. Vários segmentos parecem ser parágrafos em vários idiomas, incluindo italiano, latim, grego e sânscrito. A tradução está pendente. Outros segmentos parecem ser diagramas que relatam sacrifícios e mutilações ritualísticas, muitas vezes para o benefício da pessoa que os realiza. Vários membros do pessoal ficaram chocados ao notar que todos os sacrifícios têm uma semelhança incrível com vários funcionários e seus entes queridos, estes, muitas vezes, em conflito. Enquanto estavam na sala examinando esses padrões recém-formados nas paredes, pesquisadores relataram ouvirem sussurros estrondosos e gargalhadas alucinantes em intervalos irregulares de tempo. O pessoal da seção, que trabalha diariamente perto e ao redor da unidade de contenção do SCP-035, tem sofrido danos morais catastróficos, com um alto índice de suicídios
nos funcionários daquela área, quer tenham ou não tido contato com SCP-035. A única mudança no comportamento adormecido do SCP-035 é em relação à sua caixa de vidro contida. A degradação da caixa aumentou em alto grau, o suficiente para que o vidro se quebre ocasionalmente, causando ampla dispersão do contaminante do SCP-035. Isso ocorre com bastante frequência nas épocas mais inoportunas, resultando até agora em 6 baixas e 3 fatalidades, tanto do pessoal de pesquisa quanto do pessoal de limpeza. Adendo 035-8. Tendo em vista os suicídios/homicídios em massa dos membros da equipe de pesquisa encarregada de traduzir os trechos recolhidos na cela de contenção do SCP-035, os danos morais na área e a perda geral do pessoal que lida com SCP-035 para a morte ou insanidade, foi decidido revestir as paredes internas e externas de sua cela de contenção com o SCP-148, que se mostrou efetivo na contenção do SCP-132. Ver o documento 132-1, a fim de que, com sorte, os altos níveis de negatividade sendo emitidos pelo SCP-035 sejam bloqueados. Adendo 35-9. O uso do SCP-148 tem funcionado bem, fazendo com que o moral e as taxas de suicídio voltem a se aproximar das taxas anteriores ao SCP-035. Entretanto, o material parece facilitar a negatividade dentro da célula, causando um verdadeiro efeito estufa no interior. Os funcionários dentro da cela declaram que sentem uma pesada sensação de pavor, medo, raiva e depressão geral, bem como ouvir sussurros constantes, quase inaudíveis, quando estão prestes a entrar na sala. A exposição prolongada causa enxaquecas graves, tendências suicidas, hemorragia intensa nos vasos sanguíneos ao redor dos olhos, dentro da boca e nariz, hostilidade e aumento do volume dos sussurros a níveis quase ensurdecedores, entrecortados por um constante riso em tom de deboche. A exposição por mais de 3 horas resulta inevitavelmente na queda do sujeito em uma psicose profunda, fazendo com que tentem se machucar ou machucar aos outros. A maioria dessas pessoas que entram em psicose falam em latim ou grego, apesar do fato de que vários não sabiam como falar tais idiomas antes. A presença de sangue em ambas as formações de palavras e diagramas aumentou desproporcionalmente. As paredes ficaram desordenadas e as formações começaram a se sobrepor. A substância provou ser difícil de limpar e ainda mais corrosiva do que foi registrado originalmente, com um pH de aproximadamente 2,4. A estimativa geral dá às paredes atuais uma vida útil de 2 meses, antes que elas precisem ser substituídas. Está se tornando cada vez mais difícil de conter o SCP-035, e o debate para restabelecer seus privilégios de hospedeiro surgiu mais uma vez. Negado. Adendo 035-10. As paredes, teto e piso da cela de contenção do SCP-035 foram agora completamente saturadas em sangue. Todo o pessoal que entra e guarda a área deve usar trajes de proteção. Esforços constantes para a limpeza do sangue estão sendo feitos. Adendo 035-11. A magnitude, intensidade e recorrência dos fenômenos que ocorrem dentro da cela de contenção do SCP-035 aumentaram a um grau alarmante. A porta da cela foi observada trancando sozinha enquanto os funcionários estão dentro, e não pode ser aberta por certo período de tempo. Apêndices se formam das poças de sangue maiores e muitas vezes tentam agarrar ou causar dano ao pessoal designado à limpeza que se aproxima muito delas. Aparições desfocadas começaram a aparecer para o pessoal que entra na cela do SCP-035. Os dispositivos eletrônicos não funcionam mais dentro da cela, e a luz não pode ser ligada, embora não haja razão física para não funcionar, forçando aqueles que entram a usar fontes de luz não elétricas. As medidas de limpeza não estão tendo nenhum efeito discernível sobre a cela, e as paredes estão se degradando a um ritmo muito alto, forçando a sua substituição dentro de 1 semana, na melhor das hipóteses. Embora o sangue faça com que seja quase impossível conseguir isso,
o SCP-035 pode ter que ser transferido para uma cela de contenção completamente nova, com a antiga cela sendo selada e desligada do resto da instalação. Bom, isso é tudo por hoje. Obrigado por ouvirem e estão todos dispensados.